Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso TireoCast, o podcast da tireoide, onde você vai encontrar informação de qualidade sempre dada por grandes especialistas. O TireoCast é uma iniciativa da Abratip, Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes com Doenças da Tireoide e da Paratireoide. E hoje aqui nós temos com a gente o Dr. Frederico Maia, grande amigo, grande parceiro. A gente já tem aí uma série de pacientes, aí uma boa caminhada juntos, né, Fred? Eu vou chamá-lo de Fred aqui pela amizade que nos une. O Dr. Frederico Maia, ele é doutor em endocrinologia pela Universidade de Campinas, Unicamp, e é especialista titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Frederico, muito obrigado por você estar aqui com a gente, é um grande prazer tê-lo aqui, compartilhar todo o seu conhecimento e suas opiniões aqui com a gente. Grande professor Ivelto, satisfação enorme é minha. Prazer contribuir aqui e poder esclarecer aí para os ouvintes do TireoCast, né? A gente já estava namorando esse encontro aí já tinha um tempo, né? E hoje, felizmente, a gente conseguiu colocar isso aí em pauta, né? Isso. Fred, eu vou te perguntar a pergunta que não quer calar. Tireoide engorda? Essa é a pergunta clássica do consultório, né? Então, essa não é só a que não quer calar ou a de R$1 milhão, né? Essa é aquela de todo santo dia, né? Então, a tireoide engorda. Antes mesmo de entrar, já coloquei ali no story, né? Já joguei uma enquetezinha que eu sabia que você ia vir com essa pergunta, eu tinha certeza. E eu já coloquei lá, tireoide engorda ou se engordar piora a tireoide? Olha só. Então, não é tão simples quanto parece. A maioria das pessoas chegam no consultório, né, achando que a culpa está na tireoide. Então, é o mais comum, né? Doutor, eu tenho tireoide. Doutor, só pode ser a tireoide. Esse só pode ser a tireoide, é muito frequente. Clássico, né? Então, eu faço a dieta, eu faço exercício e não evolui, né? Só pode ser a tireoide. Não, e se tiver realmente um problema na tireoide, é o que todo outro colega médico adora, né? Porque a culpa vai sempre para a tireoide, né? Então pode ter o que for, não é a fibromialgia, não é depressão, não é deficiência hormonal, joga a culpa na tireoide. E ao mesmo tempo, as pacientes muitas vezes não sabem nem o que está acontecendo. Então, o que acontece quando a gente engorda? A gente ganha o quê? Está aumentando as células de gordura. Só que você não aumenta só essas células, você aumenta em tamanho e em quantidade. Vai fazendo aquela gordura abdominal, aquela gordura visceral, só que essa gordura produz citocinas, aqueles produtos inflamatórios que vão lá no cérebro e inflamam o seu hipotálamo. O hipotálamo é aquele controlador da fome, né? O nosso equilíbrio termostato do peso. Vai dizer pra gente ali se a gente está num peso bom ou num peso não, né? Num peso ruim. E aí o que acontece quando você ganha esse peso, que você ganha gordura? Essa inflamação do hipotálamo aumenta um hormôniozinho lá em cima lá, que é a leptina. E esse hormônio vai interferir na função da tireoide. Vai entrar lá no eixo dos hormônios tiroidianos e vai subir o TSH, aquele hormônio que estimula a tireoide, né? Pessoal, certamente colhe em casa aí os exames, né? Já fez lá um TSH. Esse exame normalmente tem que estar entre 0,5 e 4,5, na maioria dos exames laboratoriais, né? E o que acontece quando ele ganha peso? Então, ele ganha peso, esse hormônio altera, e, consequentemente, parece que ele está fora da curva, que ele está fora do range ali, do intervalo ideal, né? Então, muitas vezes o colega olha e fala, é um hipotireoidismo, a tireoide está falhando, vamos dar hormônio tiroidiano. Né? E qual que é o principal diagnóstico para essa paciente diferencial? É a gente afastar, né, que haja uma doença autoimune da tireoide, né, que é o Hashimoto, né, classicamente falando, afastar esse quadro e também olhar muitas vezes a imagem, que o senhor é um grande especialista de imagem tireoide, né? Então, a gente olha a imagem. Se tiver aquela imagem bonitinha, de borboleta, né, com o formato bonitinho da tireoide, tamanho adequado, não tem aspecto inflamatório nenhum, ou seja, uma tireoide normal ao ultrassom. Né? Então, esse indivíduo tem uma tireoide normal ao ultrassom, não tem a tal da doença autoimune lá do Hashimoto e tem esse TSH minimamente alterado. Qual que é a principal conduta para esse sujeito, né, para esse indivíduo? Vai ser emagrecer, melhorar os hábitos de vida, trabalhar a redução do peso. Aí melhora a tireoide. A partir daí a gente observa se melhora a tireoide. E aí é o que os grandes trabalhos mostram, né? À medida que a gente vai perdendo o peso, esses níveis hormonais vão normalizando. Então,
muita cautela, né, quando te falarem de cara que tem uma alteração do hormônio tiroidiano. Se você está acima do peso, tem que investigar essa adaptação do corpo. É o que a gente chama, então, de adaptação metabólica ao peso. É uma resposta da tireoide para o ganho de gordura. Puxa, muito interessante. Então, você falou que quando a gente engorda, não aumenta só o número de células de gordura, aumenta também o tamanho dessas células. E esse aumento de gordura vai causar lá um aumento da leptina, e a leptina vai afetar a tireoide, causando um aumento do TSH. Exato. E não, ou seja, neste caso, a pseudo, porque não é uma alteração verdadeira. Justo. Então, não é uma alteração verdadeira. Então, essa pseudo-alteração da tireoide vai levar esse aumento do TSH, aí o colega mais desavisado Exato. não vai fazer essa análise toda que você falou, ou até não tem esse conhecimento técnico que você demonstrou aí com maestria, e aí vai falar, seu problema de peso é da tireoide. E aí a paciente vai tomar o hormônio tiroidiano, vai ficar frustrada porque vai continuar engordando. No primeiro momento ela fica feliz, né? Porque dá aquela ativada metabólica, né? Então vamos lembrar que a tireoide é o quê? Né? A gente fala que o pulmão é o órgão mais importante que você respira, o coração porque bate, mas todos eles só funcionam por causa da tireoide. Né? Então, se a tireoide falhar, falha o corpo todo. Né? Se a tireoide acelerar, acelera o corpo todo. Né? Então, hoje, coincidentemente, eu atendi um paciente com hiper, né? Uma tireoide acelerada, tinha perdido 7, 8 quilos de peso, tremor, palpitação, né? Então no hipertiroidismo, controlamos e hoje ele já veio cansadão, ganhando peso, ganhou 6, 7 quilos de gordura do que ele tinha perdido lá, e quando a gente foi olhar, o exame está invertendo para o hipo, né? Então, ou seja, era hora de reduzir a dose e começar a tirar o remédio, né? Então essa oscilação de peso, ela tem relação sim com a tireoide, né? Mas a gente lembrar então que não é essa condição sine qua non, né? Então, eu engordei, é culpa da tireoide. Na maioria das vezes, quem é mais comum? O hipotiroidismo, a falência da tireoide, ou o excesso de peso? Excesso de peso. Nós temos aí mais da metade da população. Saiu o Atlas novo aí agora, né, com o mapeamento da obesidade no Brasil. A gente tem 60%, quase 70% da população fora do peso. Puxa vida, tudo isso. Então, ou seja... Fora do peso ou acima. Exato, né? Sobrepeso, obesidade, né? Então, se a gente olhar esse contexto, é muito mais comum que 10, 13% de hipotiroidismo que a gente tem aí descrito na população. E só para esclarecer aqui os nossos ouvintes, ou as pessoas que estão nos assistindo, qual que é a diferença entre sobrepeso e obesidade? Isso mudou e mudou recentemente agora, num conceito de obesidade pré-clínica e clínica. Então, na verdade, o grande índice para definir isso era o famoso IMC. Né? Índice de massa corporal. Então, temos ali o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, qualquer um que estiver em casa pode pegar lá o seu peso, pegar a sua altura, né? Altura vezes 2, pronto. Peso dividido pela altura ao quadrado. Se tivesse acima de 27, sobrepeso, com comorbidades, né? Então, indicação ou não para tratamento. Acima de 30, configurava obesidade grau 1. Acima de 35, grau 2. Acima de 40, né, grau 3. Então, hoje, esse conceito vem sendo revisitado. Por quê? Porque o peso isoladamente, se você tiver um cidadão muito forte, com muita massa muscular, ele pode ter o mesmo IMC, porém um percentual de gordura extremamente baixo. Então, a gente tem que olhar... Halterofilista, por exemplo. Exato, sim, o fisiculturista, né, um dos grandes exemplos. Sim, né? Eu brinco sempre quando se fala isso, né, se Mike Tyson no auge da carreira dele, se você iria chamar ele de, né, ô cidadão, você tá acima do peso aí, né, então... Né, não era uma boa ideia. Não era uma boa ideia, né, então o cara tinha 6% de massa, né, corporal de gordura. Né? Entendi. Então, ou seja, esse é um dos principais critérios hoje, né? Nesse trabalho, foi um trabalho no Lancet, né? Publicado, né? Aí, cerca de 2 meses atrás, então, né? Por volta aí de fevereiro, março desse ano 2024, 25, né? Nós já estamos aí. E a gente tem, então, uma revisitação desse diagnóstico, em que eles trazem, então, os exames laboratoriais, a resistência insulínica, o nível do triglicérides, o HDL baixo, que é o bom colesterol, né? Alinhados com, né, a gordura abdominal. Então, uma simples fita métrica hoje já te coloca esse diagnóstico. Isso a gente já fazia na prática do consultório há muito tempo, a gente já tinha essa visão, né? Quem tem mais, né, atendimento e mais mão em relação ao, né, ao tratamento da obesidade, do emagrecimento. E, então, o percentual de massa gorda entrou também nesse critério. Então, para mulheres acima de 32,
para os homens acima de 25, né? 25% por cento de gordura corporal. Então, do seu 25%. peso total, de 10 a 20 para o homem adulto é o ideal. Acima de 25, já configurando, né, obesidade ali pré-clínica, né? Então, ou seja, se não tiver alteração nenhuma nos exames, é pré-clínica. Se já tiver, obesidade clínica, né? E Então, aí precisa de tratamento. exato, né? E daí, então, quando você olha nesse contexto, se essa paciente está acima do peso, primeira coisa é avaliar o eixo hormonal da tireoide completo, ver se realmente, né, o TSH está subindo, o T4 e o T3 livres estão baixos, né? Tem a presença da doença autoimune da tireoide. Então, é importante a gente, né, desenvolver isso, né, esse olhar, principalmente do colega médico, né, de que o diagnóstico não só vai formalizar o diagnóstico de que é um Hashimoto, né, mas também a abordagem, né? Então, acabei de sair do consultório agora, uma paciente primeira vez, primeira consulta, e o mesmo histórico. Tomo remédio para tireoide, né, tal, levo tiroxina de marca tal, tem 15 anos, né? E aí, como é que descobriu isso? Como foi na época? Né? Meu TSH estava em 7. E aquele 80 quilos que você me falou, era nessa época? Né? Era nessa época. Então, ela estava acima do peso, hoje está com 62, né? Fez um ótimo tratamento, estava acima do peso, um TSH minimamente alterado, não acima de 10 ainda, né? A colega médica até acompanhou na época, não entrou com nenhuma medicação, né, num primeiro momento, e aí definiu-se o Hashimoto, definiu-se a doença autoimune da tireoide. Fred, o que é isso então? Né? Então é aquela doença em que o próprio corpo age contra você mesmo. Então vamos lembrar, igual lá nas infecções, tem no Covid, tem na pneumonia, né? O corpo não lança mão do soldadinho de defesa, não vem lá aqueles, né? Os anticorpos vão combater a infecção. Então é a mesma coisa, só que não tem infecção. É o seu corpo contra você mesmo. Fala, mas não devia acontecer isso. Não devia, mas acontece por N motivos. Né? Então, uma vez que esse autoimune existe, que esse Hashimoto acontece, os anticorpos vão agredindo a tireoide, ela vai ficando inflamada, infiltrada, até que ela vai perdendo a função. Então, uma coisa é a doença autoimune, a outra é o hipotireoidismo. O senhor é cirurgião, experiente, quando tira a tireoide, o que acontece? O paciente entra em hipotireoidismo. A mesma coisa. O tratamento, no final das contas, de uma certa forma é o mesmo. Hormônio tireoidiano. Tirou a tireoide, não tem hormônio, vamos repor o hormônio. Só que aí entra a diferença para essa paciente, por exemplo. Ela tem o componente do Hashimoto associado. Mesmo tomando o hormônio, ela continua com fadiga, ansiedade, mais depressão e com um quadro de exaustão ali completa, né? Então, relatando esse cansaço, uma fraqueza muscular, inclusive para treinar, para fazer as atividades. E isso realmente a gente vê quando o paciente tem, então, né, um hipotireoidismo, quando está descompensado, né? Mas mesmo no hipocompensado, se ele tem Hashimoto, a gente tem que ter um olhar para essa doença autoimune, né? E aí o tratamento, ela mesma falou, né? Na época a gente começou o tratamento e aí eu venho acompanhando. Eu falei, como é que é esse acompanhamento? Tomando o remédio, né? O hormônio. Então, ou seja, de acompanhamento mesmo para o Hashimoto não foi feito nada nesse período. Então, ela tem 15 anos e, não obstante, né, o marcador dela do Hashimoto, o anti-TPO, um dos marcadores principais que a gente usa muito, né, estava acima de 1000. Né, para o pessoal ficar ciente, ele tem que ser menor que 35. Isso. Né? E aí? Então, diante disso, né, é a gente trazer à tona, então, peso estava alterado. Será que ela precisava mesmo de hormônio tireoidiano naquela ocasião? Né? Primeiro ponto seria emagrecer, melhorar os hábitos de vida, né? Um sono bom, treino adequado, né? Uma dieta voltada, né, para essa redução de peso e para daí a gente observar. Reduzir o peso, reduzir o TSH, perfeito, vamos em frente. Então, não era doença da tireoide, era uma adaptação ao peso, né? Não, reduziu o peso, mas a tireoide até piorou, TSH subiu, então é uma doença primária mesmo da tireoide, ainda que não seja Hashimoto. Né? O Hashimoto é a causa mais comum, principalmente nas mulheres. Né? 90% a 95%, ou seja, 9 de cada 10 mulheres, né, que estiverem em hipotireoidismo ali, a causa autoimune é a mais comum. Né? Então é sempre importante a gente pesquisar esse fator, até porque ele carrega outras doenças autoimunes.
Sim, tem uma associação importante, Exato, né? Então, é uma paciente que tem mais risco para vitiligo, né? Aquela doença de pele clássica, né? Que tem mais risco para doença intolerância ao glúten, né? Então, a gente tem a doença celíaca, né? Um paciente que vai ter que ter um cuidado maior nesse cenário, né? Se a gente sabe, se percebe que esse paciente tem um intestino mais alterado, que quando come determinados alimentos, né? Piora o estufamento, tem desconforto, tem cólica, né? Tem diarreia ou fica preso ou solta mais o intestino. Então, essas alterações vão guiando para a gente investigar, né, as intolerâncias e principalmente essa correlação do glúten, né? Cerca de 5 a 10% dos pacientes ali com Hashimoto podem ter alteração do glúten associado. Ah, Fred, mas tem que tirar o glúten da dieta então? Não tem que sair todo mundo tirando glúten da dieta. Quem tenha diagnóstico, suspeita clínica, diagnóstico comprovado, aí a partir disso sim. Por quê? Porque também tirar o glúten, se você não tem deficiência, né, na sua metabolização, no seu, né, nessa situação em relação à doença autoimune, pode ser prejudicial, né, para a saúde. Puxa vida, é muito mais complexo então do que a gente ouve falar. Com certeza. Entendi. Agora, nessas pacientes, por exemplo, que você pega que a alteração do TSH é consequência da obesidade e não causa. Você fazendo com que a paciente emagreça, você consegue tirar esse hormônio tiroidiano? É possível, né? Já fizemos isso em alguns casos, mas vai depender do tempo de uso, da dose que está sendo utilizada e se esse Hashimoto também progrediu ao longo do período, né? Então, se a paciente não tem Hashimoto, é mais fácil, né? Porque não tem aquela agressão autoimune, a tireoide não está sendo constantemente inflamada. Mas no momento que tem o Hashimoto, como é o caso dessa paciente, por exemplo, né? A tireoide dela ficou ali, 15 anos em que ela não veio cuidada para essa situação, né? Não foi suplementado, né, vitaminas adequadas, não antioxidantes, ela manteve esse Hashimoto, né, bem atacado, vamos dizer assim, né, e consequentemente a chance agora dela ter uma tireoide que funciona é muito baixa. Muito baixa. E você falou uma coisa muito importante aqui, que é qualidade de vida, né? A gente, muitas vezes o paciente, ele tem uma expectativa que só tomando o hormônio tiroidiano, sem mudar hábitos alimentares, né? Isso a gente vê muito. Imagino você no seu dia a dia, eu como cirurgião vejo, imagino você, né? Que muitas vezes o tratamento, ele passa por uma mudança do estilo de vida, não é isso? Com certeza, sem dúvida, sem dúvida. A gente sabe que o sono está associado com a alteração de diversos hormônios, né? Então, essa própria leptina, o sono quando está alterado, que a gente dorme mal, tem um sono picado, né? O pessoal aí que dorme tarde fica aí, colado no celular, né? Deita na cama e ainda fica lá, né? Vendo uma rede social, respondendo um e-mail de trabalho, aí assiste mais uma sériezinha, tá capengando na cama lá, mas tá lá, né? Deixa eu ver. E aí o que acontece? Você dorme pior, a gente aumenta a grelina, hormônio da fome, e a gente diminui a leptina, esse hormônio da saciedade. Então, se acorda já com mais vontade de comer, né? E a gente vai ter, então, interferência nos outros hormônios, um pico maior de cortisol, uma redução da testosterona, né? Então, vai alterando todo esse metabolismo, né? Então, o sono é importante, o exercício é importante, né? Então, e manter os hábitos realmente de vida. E se a gente tem esse hipotireoidismo, né, exacerbado, esse Hashimoto descontrolado, essa paciente tem muito mais fraqueza muscular, tem muito mais cansaço, né? Então, quando a gente vê alguns trabalhos, né, que comparam pacientes, né, pós-câncer de tireoide, que a gente trabalha muito, né, em conjunto, com reposição hormonal, sem a reposição, e fazendo lá aquele preparo para o radiodo, que a gente utiliza aquela medicação injetável, né, para fazer o exame, né, aquela medicação injetável, né, que a gente sabe, ela mantém o nível do hormônio, né, sem entrar no hipotireoidismo. Sim. Né? E esses trabalhos são muito interessantes, porque eles mostram que a fraqueza, a queixa muscular, né, o estar feliz ou não, né, o quão feliz a pessoa está, né, usar dentro dos hábitos de vida, é notória a diferença entre o paciente em hipotireoidismo completo, o que está repondo o hormônio e o que usa aquela medicação que não deixa o hormônio subir para fazer o exame. Né? Então, esses dois grupos aqui ficam muito melhores do que o grupo em hipotireoidismo, mas ainda assim tem uma parcela significativa dos pacientes, mesmo repondo o hormônio, que tem essas queixas. 30%, 40%, né, dos pacientes mantêm queixa de fraqueza, né, de dor muscular, tem dificuldade nos treinos, tem uma baixa vitalidade, mesmo usando o hormônio tiroidiano e estando compensado.
né? Então a gente tem que ter um olhar, né, de compreensão com essa paciente, não achar que é tudo preguiça, né? Tá falando que tem dor, por isso ela não faz exercício, tá acima do peso, né? Então fecha a boca e treina. Então a gente tem que trazer essa empatia, né, para o atendimento, um acolhimento para essa paciente, que a paciente com hipotireoidismo e ou Hashimoto, ela vai ter essas queixas mais frequentes. Puxa vida, que interessante. Interessante. E esses cuidados são cuidados globais, né, Frederico? Você realmente trata aí uma expressão que está muito na moda aí, né? Trata o paciente, esse problema de obesidade, o pessoal, como é que é? Integral. Integral e 360, né? Sim, justamente. Entendi. Isso é muito importante a gente entender esse fator. Então, ficou muito claro aqui, muito bem explicado, que muitas vezes a disfunção na tireoide é a consequência. Sim. Você explicou isso com maestria aí. Agora, existe alguma disfunção da tireoide que realmente pode fazer com que o paciente ganhe peso de uma maneira efetiva? Por exemplo, um hipotireoidismo muito exacerbado, não diagnosticado, isso pode causar ganho de peso? Lá a pergunta logo do início, né, que foi justamente essa, né, tireoide engorda, né? Então, vamos dizer que ela não é a causa da obesidade, né, no mundo todo, mas se você estiver realmente em hipotireoidismo, há uma tendência sim de ganho de peso. E um ganho de peso não só de gordura, mas um ganho de peso também associado à retenção, né? A questão também que não é só, né, o ganho, né, de massa gorda. Então a gente tem aí na metabolização, né, durante o metabolismo basal, que é aquilo que a gente gasta para viver, né, associado ali com o exercício, com o nosso metabolismo, né, total, a tireoide é responsável por 70% desse metabolismo basal. Então, ou seja, se eu tiver uma falência dos hormônios tiroidianos, consequentemente, meu corpo todo desacelera, como a gente já falou, então desacelera também a queima de gordura, desacelera o metabolismo do carboidrato, então você vai ter mais tendência à resistência insulínica, ao risco de diabetes. Então, o diabetes ele é mais frequente nos pacientes com hipotireoidismo, inclusive no hipossubclínico, quando a gente tem aquela tireoide minimamente alterada ainda. Então, são sinais de resistência insulínica, gordura no fígado, a esteatose, também se mostra associado. Então, nesse paciente com hipotireoidismo que vem ganhando peso, a gente tem que estar com um olhar na resistência insulínica, no risco de diabetes futuramente para ele. Entendi. E aí, você foi lá, o paciente foi lá, chegou lá no seu consultório, doutor Frederico, eu estou aqui muito cansada, desanimada, estou ganhando peso, não tenho ânimo, difícil sair da cama, meu raciocínio está muito devagar, aí, enfim, você faz toda essa investigação, aí você chega à conclusão que o quadro dela é hipotireoidismo mesmo, né? Como é que você, então, consegue ajudar essa paciente? Quais são os caminhos, então, que essa paciente deve seguir? A partir do momento que a gente fecha esse diagnóstico, então os sintomas clínicos, sinais e sintomas bem pertinentes, então não só a fadiga, o cansaço, o status ansioso depressivo, aí você tem a questão do ganho de peso, alteração menstrual, por exemplo, na mulher pode acontecer, então a gente vai somando todos esses fatores, mão fria, intolerância a ambientes frios, então a gente vai somando aquilo, vamos para os exames laboratoriais, para os exames de imagem. Fechou o diagnóstico realmente, tem um TSH alterado, tem um T4 baixo, tem um ultrassom alterado, a partir dali vamos tratar e a primeira linha de tratamento que a gente tem é a reposição hormonal da tireoide, então que é a levotiroxina, é o tratamento mais clássico que a gente tem na literatura. Então nós temos aí a reposição desse hormônio para tentar suprir aquilo que a tireoide não está produzindo. Entendi. E aí, essa paciente, porque na realidade ela foi lá porque ela está ganhando peso. Sim. E aí, fazendo essa reposição, você já mostrou para a gente aqui que não é só fazer reposição. Justo. Tem que mudar hábito de vida e tal, mas muitas vezes é difícil, especialmente para as pessoas que moram em grandes centros urbanos, dificuldade de acesso a uma alimentação de qualidade, dificuldade de tempo para poder fazer uma atividade física, Isso tudo são coisas que impactam na reabilitação do paciente, não? Com certeza.
E aí, dentro disso, né, a gente tem que olhar que repor o hormônio, né, naquele momento vai ser fundamental. Isso vai ativar, então, todo o metabolismo, gerando um equilíbrio hormonal a partir do momento que, então, né, a absorção dos nutrientes fica melhor, o intestino funciona melhor, absorve melhor as vitaminas, né, e minerais. Com isso também você tem o gasto energético relacionado ao exercício também é potencializado. Então, buscar o equilíbrio hormonal, sem dúvida, é fundamental, né? Então, com isso, a gente usa a levotiroxina, hormônio tiroidiano, né? A gente vai ajustando a dose para esse paciente, se ele não tem nenhuma doença cardíaca, né? Não tem nenhum outro problema específico, a gente, né, vai progredir essa dose gradativamente, tem uma correlação da dose com o peso também dessa, né, dessa paciente, para a partir dali a gente otimizar esses níveis, né? Fazendo exames ali a cada 6 a 8 semanas, né, nesse primeiro momento, até a gente atingir o controle esperado e observar a melhora clínica, né? Então, repor o hormônio, parte fundamental, né? Entendi. E a partir dali um monitoramento também junto com o médico, junto com a equipe, né, para a gente ir vendo que os níveis estão adequados, né? Muito bem. Agora, muitas vezes a queixa do paciente fala assim, ó, eu tenho hipotiroidismo, né? Você olha os hormônios tiroidianos do paciente, estão normais. Uhum. E a paciente continua falando, ó, eu tenho dificuldade para emagrecer, eu tomo remédio, eu tomo o hormônio tiroidiano, mas eu não consigo emagrecer, eu estou tentando fazer atividade física. Eu imagino que você veja isso muito no consultório, Uhum, né? com E certeza. aí, como é que você lida com essa paciente, Aí- quais são os cuidados que você faz? Aí a gente tem que olhar primeiro, né? Está tomando o remédio corretamente? Então, né, chamar atenção para o pessoal que usa o hormônio tiroidiano, vai começar a usar, que tem que ter um cuidado nesse uso desse hormônio, né? Então, a gente sabe que ele tem uma especificidade, que é a questão do jejum para sua absorção adequada, né? Então, esses pequenos detalhes vão fazendo a diferença quando a paciente tem essas queixas, mantém os sintomas, mas está com os exames controlados. Será que ela tem uma flutuação, né, mínima ali dos exames, e isso, né, não deixa que ela melhore, né, progressivamente? Então, a gente vai olhar como que ela toma, né? Está tomando remédio em jejum todo dia pela manhã, 30 minutos, né, de jejum, porque a gente sabe que se for junto com a alimentação, esses níveis hormonais pioram, a absorção da medicação é pior, né? A gente tem uma medicação, por exemplo, né, desenvolvida na Itália, que tem também nos Estados Unidos, que hoje não tem, né, que não é disponível no Brasil, né, que é o Tirocint, né? Então, uma cápsula em gel, Né? né, em que a absorção é imediata mesmo com a comida, né? Então, a gente não tem isso disponível no Brasil. Aquele paciente que não tem, que tem dificuldade do horário, que não consegue tomar logo pela manhã e ficar, né, o tempo de jejum, né? Então, tem gente que acorda com mais fome, né, que é do café da manhã, né, e tal. Então, assim, é um dos fatores, né? Pode ser usado também no período da noite. A gente pode jogar essa medicação, então, para antes de dormir, né? Então, é uma alternativa que deve ser discutida com o médico e avaliado caso a caso. Às vezes é necessário um aumento de dose, né, quando isso é feito. Então, são detalhes que a gente vai avaliando, né? Aí a gente olha também os outros parâmetros laboratoriais. Será que essa paciente está com a vitamina D baixa? Está com a ferritina baixa? Né? Como é que estão os hormônios da menopausa, se ela já estiver entrando ali nessa fase de climatério? No homem, né? Como é que está essa testosterona? Então, são queixas que vão se misturando, né? Vamos pensar assim, se a gente jogar ali no ChatGPT, né? Ou no buscador na internet. Fadiga, cansaço, exaustão, ganho de peso, dificuldade de ganhar massa muscular, pouco ânimo, baixa libido. Ó, só aqui 7 sinais e sintomas. Joga isso e pergunta qual é a causa. Ele vai te dar 30 causas. Né? E entre elas estarão menopausa, deficiência hormonal masculina, o hipotiroidismo, o Hashimoto, mas pode ser lúpus, pode ser artrite reumatoide, pode ser fibromialgia, pode ser depressão, né? Então, nós temos aí inúmeras causas para esses sintomas, eles não são específicos da tireoide. Isso muitas vezes é muito difícil para o paciente entender que eles... Porque um outro colega já teve aqui e já falou assim, que a tireoide é culpada de tudo, né? Aí, porque tá é mais vendo? fácil, né? Sim. Muitas vezes fazer o diagnóstico, por exemplo, de um lúpus, de uma artrite reumatoide, requer muito mais do colega médico, Sim. né? Tem que estar muito mais atento às queixas do paciente, tem que ser muito mais cuidadoso na investigação do quadro do paciente do que simplesmente ver lá uma alteração do TSH, que se você for avaliar ali com mais atenção, com mais rigor, você vai falar, pô, mas isso aqui que você tem não justifica, não é isso? Exato.
né? Própria medicação, né? Chamando a atenção, né? Não só de doenças, mas de medicação, né? Se a gente pegar aí, tem causas medicamentosas para essas alterações do TSH também, né? Então, às vezes você tem ali um uso de uma pílula anticoncepcional, um antiarrítmico novo que o cardiologista passou, se você não está antenado, não faz uma consulta com calma, não ouve bem o paciente, né? Então pode estar passando ali em branco uma amiodarona, uma medicação que interfere no funcionamento da tireoide. Sim. Né? Então a gente tem que estar atento a isso, né? Então, a partir disso, a gente vai avaliar. Persiste os sintomas, eu vou buscar afastar as outras causas. Vitamina D está baixa? E baixo quanto, então? Vitamina D é um pré-hormônio, a gente sabe que ela é estimulada pelo sol, né? Então, a partir da pele, à medida que a gente envelhece, ela tende a diminuir. Vai chegando agora, época do inverno, a gente sabe que a vitamina D vai cair na população geral, né? E os consensos mostram o quê? Que uma vitamina D acima de 20 seria considerado saudável. Mas para as pacientes, né, os pacientes em geral com hipotireoidismo, com doença autoimune da tireoide, com Hashimoto, a gente sabe que a vitamina D tem um efeito imunomodulador, né, um efeito anti-inflamatório, antioxidante, que ajuda nesse funcionamento da tireoide. Então a gente quer manter uma vitamina D acima de 40 nesses indivíduos, né? Entre 40 e 70 a gente tem uma zona de segurança ali muito tranquila, né, na administração dessa suplementação. E isso vai ajudar a diminuir os anticorpos do Hashimoto, vai melhorar a fadiga. Tem trabalhos que nos mostram que o paciente com Hashimoto e vitamina D baixa, ele tem mais déficit cognitivo, ele tem mais deficiência de concentração, de atenção, né? No trabalho, ele está mais cansado naquele período da tarde. Então, quando a gente suplementa a vitamina D, a gente melhora isso. Então, né, a gente vai suplementar o ferro, né? O selênio é um micronutriente fundamental para a tireoide. E onde tem o selênio, Fred? Né? Isso aí não é caro, não? 2 castanhas do Pará. 2 castanhas lá, que agora é do Brasil, né? Então, castanha do Brasil, né? Então, só castanha sem a cerveja. Sem cerveja, né? Aí é por opção, não pela tireoide. Não, pode ser sem álcool, pode ser sem glúten, né? Então, tem alternativas, né? Dá para encaixar uma cervejinha ali para quem gosta e para quem quer, né? Entendi. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Fred. Então, a gente está falando aí de reposição, de hormônio tiroidiano e de obesidade, a dificuldade que os pacientes muitas vezes têm de chegar no peso desejado, por tudo isso que a gente já conversou. E hoje em dia nós temos aí a utilização das famosas canetinhas, né? Temos diversas marcas no mercado aí, né? E uma das coisas que os pacientes sempre nos questionam doutor, mas eu tenho aí esse problema de tireoide e eu ouvi falar que essas medicações injetáveis aí, elas podem causar câncer de tireoide. Existe esse fato? Como é que é isso aí? Isso é um tópico muito importante, né, que você está trazendo agora, Erivelto, porque além de ser realmente um relato comum no consultório, uma dúvida que surge, tem muita propagação na mídia sobre isso, né? Então, hoje todo mundo quer fazer um storyzinho, um reels, né, um videozinho envolvendo as canetas, né? Então, né, a gente tem uma febre aí hoje, né? Tem que ter um cuidado enorme com essa autoadministração de medicação, né? Então, assim, não é o que a população deve fazer, né, a gente tem que procurar um médico, fazer uma avaliação correta para ter a prescrição na dose adequada, pelo tempo que você precisa, para ter os ajustes adequados com essas medicações, né? Então, a gente tem que tirar esse estigma de canetinhas emagrecedoras, né? E sim de tratamento anti-obesidade. Tratamento para diabetes, né? Então esse é um primeiro ponto, né, que eu queria trazer à tona aqui, chamar a atenção, né, que não é para usar medicação de forma alguma por conta própria. Não é que a vizinha usou, você vai lá... Com certeza, né? Então, e aí depois fala que usou um remédio que não serviu para nada ou que quase morreu. Né? Então, ou seja, a gente tem que ter, né, o entendimento de que nem todo remédio bom é para todo mundo. Não é porque o remédio é ótimo, maravilhoso, é uma revolução no tratamento da obesidade, né? A gente tem um marco com a chegada, né, desses análogos de GLP-1, né, que são as canetas. A gente começa isso lá em 2010, principalmente no Brasil, com a entrada do, né, liraglutida, que é o Victoza, né? Foi a primeira caneta a chegar no Brasil. Eu trabalhei nessa época, inclusive, no estudo líder, que foi o protocolo que aprovou, publicado na New England, né? Então, grande estudo líder, né? Participei do protocolo, tive 10 pacientes, né, da clínica
que estavam no estudo em que a gente usava placebo, né? Então, ou seja, né, o produto que não era remédio e o produto, né? E a gente não sabia quem estava usando o quê. A gente via na evolução, né? Falei, esse aqui está indo muito bem, aquele lá provavelmente está no placebo, né? Ou não respondia à medicação, que evidentemente é isso que eu quero chamar a atenção. Nem todo mundo responde. Nem todo mundo responde nem todo mundo vai emagrecer com a canetinha, Com né? certeza, né? Então a gente tem que saber a dose, manejar os efeitos colaterais para não queimar, vamos dizer assim, um ótimo remédio, um ótimo produto. Então a evolução dessa de uso diário do Victoza vem para a semaglutida semanal, né? Então que é o famoso aí Ozempic, né? Que todo mundo conhece, né? E que evolui, ele é aprovado para diabetes na dose de até 1 miligrama, uma vez por semana, e ele evolui para o Wegovy até a dose de 2,4, mais que o dobro da dose para não diabéticos. Então, antes da gente falar um pouquinho do câncer de tireoide, eu vou chamar a atenção para o risco de diabetes, que é uma outra dúvida que acompanha essa do câncer de tireoide. Ah, doutor, mas isso não pode me dar diabetes futuramente? Isso não pode dar um outro problema no pâncreas? Né? Então, o que os trabalhos mostram, o que a experiência nossa de consultório mostra, quando a gente reduz o peso, reduz a resistência insulínica, sai da zona de gordura no fígado, você regride em mais de 80% a chance de diabetes. Olha só. Isso com a semaglutida. Com a tirzepatida, que é o mais novo agora, que está chegando no mercado, né, que é o Mounjaro, né, então um análogo duplo, ele não é mais um análogo GLP-1, ele é um análogo GIP-GLP-1. Ele tem 2 hormônios intestinais que são sacietógenos, que diminuem a fome, que melhora o controle da glicose do diabetes. Né? Então esse é mais potente ainda. Né? E ele vai ajudar numa redução de peso muito mais significativa. A gente já vem usando ele na prática clínica, né? A gente vem importando, hoje no Brasil ele só chega via importação, a gente viu as fotos famosas aí do pessoal com as canetas aí na cueca, na meia, né? Não é para comprar, né, medicação dessa forma, aí clandestina. Às vezes perde até a validade. Com certeza, né? A maioria já perdeu. Sem temperatura adequada, tem que vir via importação, com controle de temperatura, né? Tudo certinho, para que você possa fazer um uso correto. Né? E com isso o custo ainda é muito elevado. Né? A gente já tem uma gama boa de experiência já com os pacientes utilizando e o que a gente vê então é uma regressão desse diabetes de forma muito significativa. Aí olhando para o câncer da tireoide, né? Eu me perguntei isso lá atrás, né, quando estava ainda na fase de publicação do pós-doc, lá no meu pós-doutorado, que a gente estava analisando os tumores da tireoide em nódulo, câncer e tecido normal. E aí eu questionado por isso, eu levantei as nossas peças e nós conseguimos analisar a expressão de GLP-1. Né? Então nós fomos ver essa proteína lá que tem na canetinha, né, na tireoide, no tecido tiroidiano. E nisso nós comparamos o tecido tiroidiano normal, o nódulo da tireoide benigno e o câncer da tireoide, o mais comum, o papilífero. Né? E não houve diferença entre os grupos. Nenhum deles expressou diferente o receptor para GLP-1. Né? Então, isso já era condizente com, né, trabalhos já. Tinham 2 trabalhos na época só publicados, um no JCM, né, o Journal Clinical Endocrinology Metabolism, né, revista das mais importantes americanas, né, em relação à endocrinologia, e esse trabalho também não mostrava diferença nenhuma. Né? Então, com isso, a gente ficou trouxe uma tranquilidade para a gente muito grande de que não há essa correlação. Aí onde que deu essa correlação? Por que isso está lá na bula, então? Né? Que você vai na bula do remédio e tem lá sobre câncer de tireoide. O câncer medular da tireoide. Aquele carcinoma que o senhor, como, né, grande cirurgião, sabe que é o que a gente não quer ver muito na prática. Né? Mas que é uma exceção, né? Exato. Menos de 5% dos pacientes que têm câncer de tireoide têm câncer medular. Né? Então é um câncer mais grave e raro. Né? Então, raro por quê? Né? Porque você falou 5% dos cânceres. Né? Então, ou seja, vamos olhar para os nódulos malignos. Só que a gente tem que lembrar que 90-95% dos nódulos são benignos. Então, a gente está falando de 5% dos 5%. Sim, né? Sim. Então, se o paciente tem um nódulo na tireoide, ele não tem que ter a preocupação em usar ou não o GLP-1. E vamos lembrar até de um outro conceito. Né? Que é o fato da gordura abdominal, daquela resistência insulínica, daquele ganho de peso que a gente falou lá no começo, ele também está relacionado com o quê? Com o aumento de nódulo na tireoide. Os coreanos já mostraram isso lá desde 2010, né? Quando eu estava no Congresso Internacional ITC de Paris, que eu apresentei os primeiros trabalhos meus do mestrado, do meu lado do pôster lá tinha um pôsterzinho do coreano lá falando isso, resistência insulínica, gordura abdominal e aumento de nódulo na tireoide.
né? Então, ou seja, não é um conceito novo, é um conceito que já existe há tempo, né? Então, a gente sabe que o ganho de peso, mais uma vez, não altera não só a função da tireoide, como pode alterar a presença de nódulo, né? Então, a gente vai preocupar com o quê nesses pacientes, então? Em dosar calcitonina, aquele hormônio que mede esse câncer, né, medular da tireoide, não tem indicação de ficar dosando a calcitonina, não é um monitoramento usual que a gente tenha que fazer, né? E a gente vai lembrar que nos ratinhos, lá nos camundongos, que tem muito mais células, né, que produzem essa calcitonina, é que foi encontrada uma hiperplasia, né, um aumento dessas células. E daí veio essa preocupação em relação ao câncer medular. Nos estudos clínicos com humanos, usando as canetas, não houve aumento de câncer de nenhum tipo, na verdade. Não é só do medular da tireoide, nem do papilífero, nem de outras formas, e nem de pâncreas, e nem, né, de outras categorias, né? Então, de outros tipos e locais, né? Então, hoje a gente tem inúmeros trabalhos mostrando uma segurança muito grande no uso dessa medicação. Que bom. E existe até uma associação desse tipo de medicação com outras doenças, com melhorando o prognóstico, né? Alzheimer, né? Outras doenças. Exato, aí, justamente. Mudando. Uhum. Então, a gente pode dizer, então, que esse tipo de medicação para quem tem disfunções da tireoide, nódulos de tireoide, é absolutamente seguro. Sim. Entendi. E, inclusive, protetora cardiovascular. Né? O estudo SELECT, que é um estudo também com a semaglutida, mostrou uma proteção cardíaca equivalente à do que os remédios do colesterol dão. Né? A gente preocupa sempre com colesterol, com risco cardíaco, e usa muitas vezes o colega prescreve, né, ou eu mesmo, a gente prescreve uma estatina, né, os famosos remédios para o colesterol, que nos seus trabalhos mostraram o quê? Uma redução de 21% no risco de morte cardiovascular futura. Né? E exatamente o que foi encontrado com a caneta do Ozempic, né, com a semaglutida. Houve uma proteção cardiovascular, então um medicamento extremamente seguro e que inclusive é benéfico em diversas situações, né, que não só apenas no peso ou no diabetes. Puxa, que interessante. Então, Frederico, nós estamos aqui chegando nos minutos finais, aqui falamos muito, hein? Voou. Tá rápido. A gente pode dizer, então, que quando a gente tem obesidade, a tireoide, ela é mais vítima do que vilã? Na maioria do tempo, sim. Com certeza. Agora, claro que para quem tem a disfunção detectada, aí realmente a gente tem que estar muito atento aos sintomas, porque mesmo que ele esteja em uso do hormônio e esteja, né, com os hormônios normais ali no exame de sangue, dentro daquele range do laboratório, né, que a gente quer, ainda assim, 10 a 15% dos pacientes persistem com os sintomas. E aí esse paciente é aquele que a gente deve pensar no uso do T3 associado, né? Aqui no Brasil até hoje se abomina falar em T3, né? Mas a gente tem que trazer isso para a discussão, porque é a paciente que ela existe na nossa prática clínica, e não é pouco. Se você pesquisar mais os sintomas e investigar, a gente chega afastando aqueles fatores de confusão, como eu citei, tratou a menopausa, suplementou a vitamina necessária, né? Cuidou da parte, né, psíquica, está exercitando, e ainda assim ela tem a exaustão, o cansaço, a fadiga, né? A fraqueza, está suplementando, já está com creatina, está com proteína adequada, então, e ainda assim ela persiste. Então, essa paciente pode se beneficiar do uso do T3. Hoje a gente tem uma grande dificuldade nisso, porque não tem T3 industrial no Brasil, né? Mas quando a gente tem a possibilidade de importar, é o melhor cenário. Né? Não tendo, a segunda opção é manipular, que só deve ser feito com o seu médico, na dose adequada, né? Sabendo manejar isso, numa farmácia que, né, você tenha, né, realmente confiança naquela produção. Então, é algo que a gente tem que ir testando, experimentando, e sair um estudo realmente, né, agora, recente, nós estamos falando aí de, né, 2025, março, mais uma vez no GCM, mostrando que a preferência pelo T3 e a resposta da terapia combinada é superior à de T4, né? Isso aí é um tema polêmico. Muito. Esse é um tema Mas muito polêmico. Não temos problema com a polêmica. Não temos, porque temos argumentos, né, para trazer. Então, muito interessante, muito interessante.
Frederico, meu amigo, eu queria te agradecer imensamente. Eu sei que foi Prazer, bem difícil enorme. você vir aqui, sair do seu consultório. Você é muito generoso aí, um grande amigo. Eu não tenho como agradecer a gentileza de estar aqui, né, de você estar aqui compartilhando todo esse conhecimento que você tem. E eu queria, então, que você aí quiser mandar alguma mensagem final e deixar também as suas redes sociais, onde os pacientes podem conversar com você, te encontrar, tirar suas dúvidas e eventualmente te procurar aí para uma avaliação. Maravilha, né? Eu agradeço o convite, né? Uma satisfação enorme sempre estar juntos, né? Estarmos juntos e principalmente trazendo aí informação de qualidade, né, para as pessoas, né? Então, se tem um recado para deixar, é que a culpa não é da tireoide, Olha só, né? isso é Ou muito pode interessante. não ser, né? Então, nem sempre a culpa é da tireoide, vamos falar dessa forma, né? Então, esse é o grande recado, nem sempre a culpa é da tireoide. Procure uma boa avaliação antes de iniciar o hormônio tiroidiano, né? Então, faça o passo a passo, né? Investigue de forma adequada, melhore seu estilo de vida, né? Para a partir daí definir ou não pelo uso de qualquer medicação, né? Então, nós estamos lá no @drfredericomaia, né? No Instagram. Tudo junto. Então, tudo junto, né? Só nos chamar lá, sempre tem uma caixinha de pergunta, tem a oportunidade aí do pessoal tirar as dúvidas e vai ser sempre um prazer. Muito bem. Muito obrigado, Frederico, mais uma vez. Eu gostaria de agradecer muito a você que assistiu a esse podcast. Eu peço que você curta e compartilhe essa informação de qualidade com todas as pessoas que são interessadas nas doenças da tireoide ou aquelas doenças relacionadas à tireoide, né? Lembrando que o TireoCast é uma iniciativa da Abratip, Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes com Doenças da Tireoide e da Paratireoide. Eu lembro a vocês que a moda é cuidar da tireoide. Um grande abraço e até a próxima.